E aí eu gostaria que você batesse um papo com os alunos, e é isso que eu vim para cá, tá, gente? A proposta aqui é a gente dialogar, é a gente encontrar meios aí para que vocês conheçam um pouco da profissão do psicólogo, né? E assim, quem sabe aí no futuro estar junto comigo lá no Uninta, participando dessa profissão. Eu vou fazer um pequeno comentário em relação à minha internet. Pode ser que a internet ela oscile. Se travar, né, se vocês deixarem, se ficar tipo difícil de escutar a minha voz, aí vocês me sinalizam, tá? Eu preparei um material em slide, então daqui a pouco eu vou ficar sem contato aqui com vocês, porque quando eu espelhar a minha tela, né, eu não vou conseguir olhar para vocês aqui. Então, aí eu peço que, se vocês tiverem alguma dúvida, algum questionamento, vocês abram o microfone e possam falar. Eu já vi que o Fernando, né, levantou a mão. Você quer falar, Fernando? Fernando Luiz. Acho que ele esqueceu de baixar a mão. Ah, Ele entendi. estava aqui brincando e ele levantou a mão e esqueceu de baixar. Foi isso, Uhum. Fernando? Tá, então, tranquilo. Mas aí, se quiser perguntar, a gente pode ficar à vontade, né? Para que a gente possa interagir e não seja aquele negócio monótono, o que é a psicologia, o que faz um psicólogo. Então, a ideia também é que a gente possa, acima de tudo, conversar sobre as dúvidas de vocês. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem aqui já tem esse interesse, já a priori, parte do princípio de que quer fazer psicologia? Coloca aí no chat o nome, só para eu saber, coloca o nome aí no chat. Fernando, José, a Vivian, Raíssa, A Ivone. a Ivone. A professora Olha, Ivone, já inclusive, tem. começou a fazer psicologia, não foi, Ivone? Eu cursei 3 semestres lá na faculdade Luciano Feijão. Então, pronto, e a Ivone teve que trancar, mas a Ivone vai continuar, né? Vai dar andamento aí essa faculdade. Bom, Qual é e a sua aí, abordagem? eu sou analista do comportamento. Eu vou falar um pouquinho da análise do comportamento no final da apresentação, tá? Para vocês entenderem essa concepção sobre como é que funciona a psicologia. Antes de falar exatamente o que é a psicologia, eu trouxe uma pequena discussão que eu acho que cabe aqui para a proposta que foi sugerida, né? Que é falar sobre o que seria essa orientação profissional, já que a gente está diante de um momento, né, de diálogo sobre carreiras, então vamos falar sobre orientação profissional antes mesmo de falar sobre a psicologia em si. Eu acabei nem me apresentando, né, o professor me apresentou, mas seguindo o protocolo, eu sou Ana Mara, sou psicóloga, sou professora no Centro Universitário Uninta, né, eu leciono as disciplinas da cadeira, né, de análise do comportamento e também de clínica. E aí, quando eu tiver falando mais especificamente sobre como a psicologia surgiu na minha vida, então eu falarei como foi o meu percurso dentro da psicologia, tá bom? Mas vamos começar aqui nossa conversa falando sobre orientação profissional. Antes se chamava orientação vocacional, né? Tanto que antigamente tinha aqueles testes de orientação vocacional, como se as pessoas elas tivessem uma vocação, como se elas tivessem algo que é inerente a elas, tipo, como se fosse assim, se eu cortasse o braço de alguém, tem ali uma vocação, e não tem, não tem. Isso requer aprendizagem, né? A gente não nasce para ser advogado, a gente não nasce para ser médico, a gente não nasce para ser assistente social, para ser, enfim, um TI, a gente não nasce para ser uma pessoa que trabalha no administrativo, não. Essa vocação que antes se falava mudou o nome, porque se mudou também o entendimento sobre como que a gente escolhe a carreira que a gente deve seguir, né? Por isso que hoje em dia a gente chama de orientação profissional, porque é uma orientação e não uma certeza. E aí, como eu estou aqui diante de alunos que estão
já caminhando para essa escolha profissional, escolha gera dúvidas, né? Quando a gente tem que escolher, já que a gente não pode fazer todos os cursos para saber qual é o melhor, qual é aquele curso que eu me adequaria, né? Não tem como a gente saber exatamente, ter certeza, mas na nossa vida quase nada a gente tem certeza, né? A gente vai tentando encontrar meios para se identificar com uma profissão. E aí, gente, isso tem um peso muito grande, né? Que profissão seguir? Tanto que quando a gente conhece uma pessoa, alguém que, né, que antes era desconhecido, você vai conhecer, você pergunta qual é o nome da pessoa, né? Quem é ela? E na sequência você pergunta assim: o que você faz da vida? Em geral, essa é a segunda pergunta que a gente faz quando a gente conhece uma pessoa, né? O que você faz da vida? E esse fazer, isso é algo que tem um impacto muito grande. Hoje em dia eu sou professora e trabalho na clínica. E vou lhe dizer que um dos sentidos da minha vida é ser professora. Eu amo a minha profissão. Isso não significa que não tem dores. Tem. Quando às vezes você escuta um relato de um aluno, né, de uma forma desagradável, mas mesmo assim, o significado para mim de ser professora, ele é tão intenso, sabe, de um aluno que passou pela minha vida e chega lá e diz, professora, né, assim, eu me formei, eu consegui um emprego em tal área, gente, isso é significativo, isso dá sentido para a minha vida, então a gente trabalha e diz o que a gente é, né, o que a gente faz, não é só para ganhar dinheiro, não, mas é porque dá sentido para a vida da gente. Então, por isso que o que você faz tem um impacto muito grande, né? E eu acho que momentos como esse que a escola proporciona faz você, aluno, refletir sobre o que eu quero seguir. E aqui é o momento, né? Já que está aqui, na minha época, quando a gente estava no científico, é o novo, né, o científico, mas eu sou dessa época aí, tá, gente? Entenda, assim, o que é o científico, né, da minha época. Hoje em dia se chama ensino médio, mas na minha época era desse jeito que se chamava. E aí a gente fazia essas seleções para, tipo, o que eu vou querer quando para eu me formar e tudo mais. Então, momentos como esse devem ser valorizados, porque proporciona a vocês um entendimento sobre qual é a carreira profissional que vai dar sentido à sua vida e não só o ganhar dinheiro no final do mês ou no começo do mês, né? Daí, quando a gente está falando, eu vi que teve, assim, um barulhinho aí no chat, né? Então, como eu não tô ouvindo, se quem quiser fazer pergunta, né, já pode, não estou vendo, quer dizer, pode abrir o seu microfone. Mas, enfim, continuando, a orientação profissional, ela requer escolhas. E quando a gente está diante de uma escolha implicam perdas. Tudo que você escolhe, você vai perder alguma coisa. Desde, sei lá, relacionamento. Vou escolher quem é que eu vou me relacionar. Ali você vai perder a sua possibilidade de liberdade, de fazer algumas coisas que você faria se não tivesse no relacionamento. Vou escolher qual é a roupa que eu vou usar. E escolha profissional é uma escolha muito mais desafiadora, né? Eu fiz esse paralelo, mas só para mostrar que quando você escolhe uma profissão, isso fica uma série de dúvidas na cabeça da gente, né? Tipo assim, será que a escolha é minha, né? Será que variáveis eu vou levar em consideração para que eu faça essa escolha da profissão que eu quero seguir? O que eu devo escolher? Diante do rol de possibilidades que a gente tem hoje em dia, como é que eu vou conseguir escolher qual é a profissão certa, né? Aí a gente vem a uma terceira dúvida, e se eu não acertar? E se de repente o que eu escolhi aqui para a minha profissão no futuro não é exatamente o que eu quero, ou não é exatamente aquilo que eu me identifico, né? Um último pensamento que muitas vezes surge na gente é: o que é que vão pensar de mim se eu fizer essa escolha? Eu vou dizer que na psicologia, que é de onde eu parto, né, que enfim, é a profissão que eu estou, e olha aí, ó, é a profissão que eu estou. Inclusive, eu posso ser uma outra coisa, se eu quiser, né? Mas a profissão que eu estou e é o meu lugar de fala, quando dizem, o que vão pensar de mim, né?
Ah, mas psicólogo, gente, tem um imaginário popular que, obviamente, isso foi uma construção histórica, né? Não foi assim, do nada que as pessoas pensam. A concepção de psicologia vem realmente de um histórico que foi desenvolvido, mas no começo as pessoas dizem, ah, vai cuidar de doido. Psicólogo cuida de doido. Como assim cuida de doido? Né, assim, quem não tem questões, eu não conheço, eu, Ana Mara, e acho que o professor aí me disse se eu estiver enganado, e vocês também, eu não conheço ninguém que não sofra. Qual é a função de um psicólogo? Diminuir o sofrimento das pessoas. Essa é a nossa função. Não é taxar ninguém de doido, não é chamar o povo de doente mental, de dar um diagnóstico, isso não é função de psicólogo. Embora que, historicamente, né, as pessoas vincularam a psicologia a esse lugar de cuidar de doido. Não. Psicólogo, qual é a função da gente? Mediar relações entre as pessoas e diminuir o sofrimento delas. E aí, entendendo que todos nós passamos por situações de sofrimento, agora a gente está vendo. E a pandemia está mostrando a importância que tem da gente cuidar do nosso emocional, né? A importância que tem a psicologia, porque a gente não morre só de Covid, a gente morre de outras dores também. E a solidão é uma das coisas que faz a gente sofrer muito, né? E aí é onde entra o psicólogo. Mas no início, a gente fica pensando, ixi, será que a profissão de psicólogo, eu vou só taxar as pessoas? Será que eu não vou ganhar dinheiro? Será que vai ter emprego? Qualquer profissão que você escolher, essas dúvidas, elas vão surgir, né? Tipo, será que eu vou ter emprego? Será que eu vou conseguir me sustentar? Isso faz parte da escolha, essas dúvidas. Então, assim, não tem um certo. Você me pergunta, Ana Mara, qual é a melhor profissão? Não existe aquela que você se identifica. E aí existem alguns fatores que eles modelam, né, que eles constroem essa tua escolha. Inclusive, gente, a escolha, ela não é absoluta. Que aí é o que a gente vai ampliar, né? Escolhas fazem parte da nossa vida. Não só da profissão, mas de forma geral, a gente faz escolhas o tempo todo. Né? Quando a gente escolhe, por exemplo, não estudar uma prova, que eu acho que não deve ser o caso de vocês aqui, mas quando eu escolho deixar de sair com os meus amigos para dar conta de uma atividade da minha escola, né, que precisa ser resolvida, porque na próxima semana isso vai me impactar de alguma forma, porque eu quero aprender, porque eu quero conhecer. Então, na vida, a gente é submetido cotidianamente a fazer escolhas, né? Isso não para, não para. Você vai, tanto que eu coloquei isso aqui para que a gente possa pensar. Agora vocês estão diante de uma escolha que é a escolha do vestibular. Qual é a profissão que eu quero seguir? Daqui a pouco, vocês vão estar diante de uma escolha da pós-graduação. Será que eu quero fazer mestrado? Será que eu quero tentar uma residência? Será que eu quero fazer uma especialização? Será que eu quero trabalhar e não continuar em pós-graduação? Né? Vai implicar outra escolha. O direcionamento da carreira. Qual é a área dentro da profissão que eu escolhi que eu quero seguir? Porque existe um leque de opções dentro de cada profissão sobre a área que você quer seguir. Isso implica escolhas. E a aposentadoria, até chegar lá na velhice, entende? Então, assim, o tempo todo a gente é submetido e levados a pensar, a ter escolhas, né? A pensar em formas de agir no mundo. Não se encerra em um único momento. Desde o momento em que a gente vai entendendo, interpretando a vida da gente, até o momento que a gente chega a parar de se comportar, que seria ali na velhice, né? A nossa vida ela implica em escolhas, né? É diferente, por exemplo, tem até um filósofo que ele vai falar sobre isso, né? De que por exemplo, uma planta, ela não escolhe olhar para a árvore e dizer assim, pronto, eu não vou cair agora. Não vou tem lama aí no chão, tá chovendo, não quero cair agora. Nós, seres humanos, nós somos diferentes, né? Inclusive dos outros animais. A gente é um animal, mas tem outro, diferente, a nossa espécie, os animais humanos, são diferentes dos outros animais, porque a gente tem uma coisa que os animais não humanos não têm, que é a linguagem.
que é o que a gente chama de comportamento verbal. E quando a gente fala, isso implica em escolhas. Tipo, ficar em silêncio em um determinado momento é uma escolha. Daí, mostra que escolha faz parte da nossa vida, elas não se encerram, é um processo dinâmico, então você reafirma uma escolha que você faz, você transforma aquela escolha que você faz, inclusive você pode abandonar. Como aqui a gente está falando de carreiras, eu vou dizer para vocês um pouquinho da minha história. Eu me formei, a minha primeira faculdade era tecnologia de alimentos, foi lá no IFCE. Essa foi a minha primeira faculdade. Eu já queria psicologia, mas na época eu não tinha dinheiro para ir para Fortaleza para cursar psicologia. E aí a outra área que eu gostava era a área da nutrição, que também não tinha na época que eu fiz o vestibular, o meu primeiro vestibular. O que mais parecia com nutrição era tecnologia de alimentos. E eu fui para ela. Fui cursar essa faculdade, né? Porque, afinal de contas, parecia com aquilo que eu me identificava. Aí chegou psicologia na UFC aqui em Sobral. Daí eu fui tentar o curso, passei e fiquei cursando as duas, né? Tecnologia de alimentos e psicologia. Terminei tecnologia de alimentos, porque é um tempo menor do que na psicologia. A psicologia é um curso de 5 anos, a tecnologia de alimentos era 3 anos e meio. E aí eu estava diante de uma escolha. Qual é o ramo que eu vou seguir? Por isso que eu disse, a gente pode transformar, a gente pode abandonar. E hoje, gente, a tecnologia de alimentos já não faz mais parte da minha escolha. Eu tipo assim, me formei, mas não é a área que eu sigo, que eu atuo, que eu trabalho. Trabalhei durante um tempo, enquanto eu me formava em psicologia. A partir do momento que eu me formei, tchau, tecnologia de alimentos, vou seguir pela psicologia. E posso dizer que estou na psicologia porque me faz feliz, porque eu amo a minha profissão, porque eu me sinto amparada aqui na escolha que eu fiz, e que daqui a pouco, de repente, eu posso mudar, tá? Então, escolhas, elas foram feitas para, inclusive, serem encerradas, para serem transformadas. Então, se, tipo, estou cursando, escolhi fazer psicologia, né? Escolhi psicologia não, porque se você escolher fazer psicologia, você vai amar, né? Assim, tipo, vai ser o curso da sua vida. Mas, de repente, escolhi fazer, sei lá, direito. Não gostei. Vou para outro curso. E assim vai, gente. Assim, a gente não tem, como eu disse inicialmente, uma vocação. A gente vai experimentando a universidade ou o curso e vai se identificando com isso e continuando, ok? Daí, quando a gente faz essas escolhas, isso está atrelado a uma série de questões, né? Assim, ao fazer uma escolha, a gente acaba observando os valores que a gente tem familiares, né? O grupo de amigos em que a gente pertence, o meio sociocultural que a gente está, e até os preconceitos em relação à profissão escolhida, né? Então, quando, por exemplo, você vai decidir aí qual é a carreira profissional, obviamente você vem de uma história de vida. Você vem de uma história em que seus pais, eles podem, tipo, interferirem, né, influenciar, interferir não que dá a ideia de algo errado, mas influenciarem na tua decisão. Há determinados desejos e expectativas que os pais da gente, eles idealizam, né, mas entenda, isso pode ser algo que favorece, porque já está alinhado com o que você queria, ou pode trazer sofrimento, porque de repente teu pai quer que você seja um advogado e você quer ser psicólogo, né? Então, a questão é o que você quer, ok? Esse é o ponto-alvo. Claro que ninguém é inócuo a levar em consideração a opinião dos nossos pais, da nossa família, né? A gente é fruto também de uma cultura. Mas, entendam, olhe para você, isso não é ser egoísta, não. Isso é você pensar no seu futuro. Como é que eu me imagino daqui a alguns anos? O que eu traço de expectativa, de meta de vida para a minha vida? A vida é sua, não é do seu pai e da sua mãe. Então, a escolha vai implicar em levar em consideração, sim, a influência dos pais e da família. Mas ela não deve ser o fator decisivo. Entende?
existem outras variáveis, né, que interferem, como, por exemplo, a influência dos grupos de amigos, o receio de ser rejeitado pelo grupo, as regras implícitas e explícitas, o status social e econômico, né, essa pergunta é uma coisa que acontece, a psicologia dá dinheiro, né, assim, qualquer profissão dá, né, se você for competente naquilo que você faz, há um ganho arbitrário, monetário aí, no exercício dessa profissão. A profissão dá dinheiro, mercado de trabalho, gênero feminino e masculino, pronto, isso aqui também é uma dúvida, né, assim, que às vezes o aluno, psicologia e enfermagem são profissões de mulher, engenharia é profissão de homem. Não tem isso, né, gente, assim, ninguém, não é porque eu sou homem que eu tenho que cursar engenharia ou alguma coisa da área do cálculo, não vou para psicologia, porque psicologia é coisa de mulher. Esse tipo de discussão, aí a gente precisaria de um outro encontro para a gente falar sobre gênero, né, sobre a construção de masculino e feminino, que é uma questão cultural. Somos nós que escolhemos exercer determinados padrões, né, tipo, a nossa sociedade diz o que é homem, o que é de mulher, mas isso é uma aprendizagem, né, a gente pode aprender diferente, então, não vou entrar muito nessa discussão de gênero, porque aí requeriria um outro encontro para a gente falar sobre questões de gênero. Mas não faz sentido você deixar de escolher uma profissão, porque na sua cabeça, e obviamente está na sua cabeça porque você vem dessa cultura, que diz que isso é profissão de mulher e isso é profissão de homem. Não existe isso. Não existe essa limitação em relação ao gênero da escolha profissional, tá? Mas é uma variável, às vezes, influencia na nossa escolha. Espero que com esse momento aqui que a gente está conversando, isso seja um pouquinho esclarecedor, né? Se você tinha dúvidas de, tipo, vou cursar enfermagem, mas eu sou homem, o que eu vou numa profissão de enfermagem? E vai, né? Só vai. Então, não existe esse tipo de entendimento, né? Que uma profissão é para homem e uma profissão é para mulher, ok? Bom, e esse momento de decisão, obviamente, devido a todos esses fatores, né, todas essas variáveis que eu apontei aqui, pode te trazer, na hora que você vai escolher, esses sentimentos, no momento da decisão, né, na hora de colocar lá qual é o vestibular que você quer cursar, pode emocionalmente você ficar inseguro, né, isso pode gerar conflitos, algumas frustrações, a própria ansiedade, né, dessa escolha. Ansiedade, ela é um medo dirigido ao futuro. Uma situação que ainda não aconteceu, mas você sente ela como se ela estivesse aqui e agora, né? E é por isso que algumas pessoas dizem assim, eu sou ansiosa. Eu também sou, todo mundo é. Ansiedade é algo natural, todo mundo faz ansiedade. Mas a questão é que, às vezes, essa ansiedade, ela é tão intensa que ela atrapalha a vida do sujeito, né? O cotidiano do sujeito. Aí é hora de cuidar, entende? Mas fazer ansiedade é uma reação natural. Isso nos prepara para enfrentar o mundo e os potenciais perigos. Então, na nossa história evolutiva, na história evolutiva da nossa espécie, nós somos animais que fazemos ansiedade. Todo mundo que está aqui, todo mundo, eu, vocês, o professor, enfim, todo mundo faz ansiedade. Se você não for um extraterrestre, se você for um homo sapiens, você vai fazer ansiedade, entendeu? Então, não tem problema você ter às vezes, esse responder ansioso. A questão é que, em algumas pessoas, a intensidade e a frequência com que aparece, aí é problemático, aí tá na hora de cuidar, aí tá na hora de chamar o psicólogo, né, para tipo, fazer você entender que problemática é essa que você tá passando, que te faz fazer ansiedade, tá bom? Então, o momento da decisão pode ser um gatilho, pode ser um momento ali que você desperte certos comportamentos ansiosos. A angústia, né, a angústia seria aquela sensação de, não sei se eu tô fazendo a coisa certa, sabe? Aquela sensação que às vezes aparece, especialmente agora nesse período de pandemia, que a gente acorda e não sabe muito bem para onde ir ou o que fazer. Isso é uma reação esperada para o momento que a gente está vivendo e para o momento de decisão. E o medo, né, que é o medo de errar e o medo da escolha profissional, ela não ser exatamente aquilo que você quer. Mas, ao mesmo tempo, gente, eu quero dar segurança a vocês, né, que embora apareçam essas sensações,
Quando você alinha, né, na sua história de vida, a sua profissão com aquilo que você tem interesse, com aquilo que você deseja, esses sentimentos, por mais que eles apareçam e que você sinta vez por outra, eles não vão ser decisivos naquilo que você quer seguir, entende? A gente pode, mesmo ansioso, fazer o vestibular e responder as questões ali, ainda que fazendo ansiedade, né? Não dá para a gente simplesmente tirar uma parte nossa da emoção e dizer, não, isso eu não vou sentir. Sinta o que tiver para ser sentido, mas também age. Né? Faça sua inscrição no vestibular, escolha seu curso, e aí a gente vai dando sentido e vai diminuindo, vai dando sentido à vida e vai diminuindo esses comportamentos aqui, tá bom? Então, o que pode ser facilitadores dessa escolha? Tá, Mara, entendi. Tudo isso que pode contribuir, os sentimentos que eu posso surgir ali na hora diante de uma decisão sobre o que eu devo seguir na profissão. Agora, me dê um caminho, né? Me indique que formas eu posso seguir que vão ser facilitadores dessa escolha profissional, né? Do que eu quero para o futuro. Bom, a gente vai conversar sobre isso agora. Só vou dar uma paradinha para eu só ver, assim, vocês, assim, como é que vocês têm se sentido, essas informações que que eu estou passando aqui sobre os sentimentos que se tem diante a escolha profissional, isso é algo que vocês estão passando? Isso faz sentido para vocês? Pode falar, viu? Tô aqui. Faz muito sentido, Ana, porque, tipo assim, eu quero medicina, né? Mas se eu começar assim, a pensar ou conversar com outras pessoas que querem medicina também, eu fico tão assim, eu fico tipo, será que é isso que eu quero mesmo? Será que eu vou conseguir? Pois é, então eu quero, né? Mas se eu ficar falando muito, eu já fico meio assim. É mesmo, pois se você for com um psicólogo, o psicólogo vai botar você para falar. E vai botar, bora falar de medicina. Você não quer fazer medicina? Bora para falar de como é esse curso, como é que você se imagina nesse curso. Se não for medicina, que outra opção você pode ter, né? Gente, é falando que a gente elabora qual é o caminho que a gente quer seguir, não é escalando, não. Inclusive, isso é um problema, né? Às vezes, pode se tornar um problema não. Pode se tornar um problema quando alguns jovens, adolescentes, acaba que tem dificuldade de se expressar, de dizer sobre si, sobre o que pensa no futuro, né? E aí, como é que a gente pode acessar você? Como é que a gente pode te ajudar se você não menciona? Ninguém tem esse poder de entrar dentro do outro, a não ser pela fala. E aí, falem, né, assim, sobre as questões profissionais, comentem com os amigos, comentem com os seus familiares, eu não sei como é a relação entre vocês e os seus pais, mas há familiares que são acolhedores, né, diante da nossa fala. Não precisa passar por todos esses sofrimentos que eu acabei de mencionar sozinho, tá? Então, o Marcos falou, né, que isso é uma coisa que perpassa ele, não sei se... E os demais querem se colocar ou a gente segue? Eu já... Oi? Falo, Vivian, desculpa. Tá. Pronto. No meu caso, eu escolhi psicologia, só que sem uma questão de... Eu falei isso pro meu pai, ele falou, minha filha, faça medicina, faça arquitetura, algo que realmente dê uma renda boa. Você vai ganhar dinheiro sentado na poltrona, conversando com o povo. Eu sou uma pessoa bem assim, bem sincera. Travou um pouco, Vivian. Você é uma pessoa... Sincera. Uhum. Pois é. E eu falei isso pra minha família também, né? Que eu quero psicologia. Vivian, será que tu combina com psicologia? Coisa toda eu fico, caraca. É algo bem que deixa a gente com dúvida. Sim. Sei sim. E é por isso, Vivian, que a gente está trazendo essa discussão aqui, né? Para que a gente possa colocar vocês para pensar sobre esse futuro, mas não numa perspectiva negativa, e sim numa perspectiva positiva, né? De tipo, tá, e por que eu resolvi continuar, ou por que eu resolvi escolher essa profissão, né? Então, isso não é para ser um motivo para
para fazer você sofrer, pelo contrário, é para te ajudar nessa escolha. E sobre essa pontuação de, não vai, será que vai ter dinheiro? Vou voltar à questão que eu mencionei. Qualquer profissão que você deseja seguir e que você se qualifica no sentido de dar sentido para aquela profissão, você vai ter esse retorno financeiro, né? Na psicologia não é diferente. Né? Na psicologia também vai haver, entende? Desde que você se dedique a ela. Então, quais são esses fatores que facilitam a escolha? Aí eu trouxe algumas perguntas para que vocês possam se fazer. Eu não espero que vocês respondam isso agora, nesse tempo curto que tem para a gente discutir sobre a profissão, mas que vocês levem esses questionamentos para vocês ao longo desse semestre, né? Para quem vai tentar vestibular daqui a pouco e para o próximo semestre, para quem vai tentar só depois, né? Quando você escolhe uma profissão, você vai atrás do o que eu farei no dia a dia? Como é que eu vou trabalhar? Com o que eu vou trabalhar? Com quem eu vou trabalhar? Onde eu irei trabalhar? O que eu irei estudar, né? Então, assim, todas essas perguntas dentro da psicologia, né? Com quem eu vou trabalhar? Vou trabalhar com pessoas, né? A gente costuma dizer que onde tem gente se comportando, ali pode ter um psicólogo trabalhando, né? Onde eu irei trabalhar? E a psicologia ela é vasta, você vai encontrar áreas imensas, eu vou citar algumas delas aqui. Com o que eu irei estudar? Também vai ser uma escolha que você vai tomar dentro do próprio curso, porque dentro da psicologia existem várias psicologias, no plural, você vai escolher uma abordagem a que seguir. Como é o estilo de vida de um psicólogo? Gente, isso aqui é até uma brincadeira, sabe, que eu faço com os meus alunos. Alguns alunos já chegaram para mim e dizem assim, professora, uma psicóloga pode descer até o chão? Pode, né, meu povo? Nós não somos psicólogos o tempo todo, né? Uma hora deixa de ser psicólogo e vai ser outra coisa, vai ser a pessoa, né? Então, assim, mas claro que dentro da psicologia tem alguns cuidados que a gente tem, né? Tipo assim, as postagens que a gente faz. Eu acabei de dizer para vocês que o psicólogo, ele trabalha para diminuir o sofrimento das pessoas. Imagina você colocar uma postagem sobre suicídio, né? Sobre algo que vai vincular tristeza nos outros. Então, a gente tem alguns cuidados, sim, dentro dessa profissão, né? Porque a palavra de um psicólogo, ela tem muito peso. Afinal de contas, essa é a nossa ferramenta de trabalho, é a palavra. Então, o que a gente diz tem muito significado. E uma palavra, quando ela é dita, ela pode ter efeitos muito intensos, né? Muito mais do que furar, do que um bisturi pode chegar. Uma palavra, ela pode ser muito profunda para aquela pessoa. Então, sim, a gente tem alguns cuidados dentro da profissão, tá? Mas isso não significa que a gente não pode sair, não pode dançar, enfim, isso claro que não, né, gente? Qual é o significado do que eu farei? Eu disse para vocês que, para mim, ser psicóloga é uma coisa que dá sentido na minha vida, né? Outro facilitador de escolha, o autoconhecimento, né? Quem é você? Quem você quer ser no futuro? Conhecer os valores e os interesses, as potencialidades e limitações e dificuldades de cada profissão que você quer escolher, né? Alguém falou aí que era medicina. Existem algumas limitações, né? Você vai trabalhar horrores, né? Você ganha dinheiro, ganha, mas é dentro de um hospital direto, de um PSF direto. Então, assim, você tá a fim de encarar isso, tem que levar em consideração todos esses fatores. Informação profissional, né? O que ser, o que é preciso fazer para ser um psicólogo, por exemplo. E aí, momentos como esse ajudam a gente a tomar decisão. E aí, falando da psicologia em si, né? Vou fazer um pequeno relato de experiência. Por que, Numara, você quis cursar psicologia? Isso é um sonho desde a infância, gente. Assim, desde muito pequena eu já sabia que psicologia era a área que eu queria seguir. Isso tem tudo a ver com a minha história de vida, tá? A minha escolha profissional, ela tem muita relação com a minha história de vida. Tem algumas características em mim, como a escuta, né? O acolhimento, a empatia, que são fatores que são interessantes e que são uma habilidade que o psicólogo deve desenvolver. Isso também a gente desenvolve na faculdade, mas isso na minha história de vida, né, esse oferecimento de escuta, de aconchego para quem
me procurava, isso faz parte da Ana Mara, da pessoa Ana Mara. Então, assim, a psicologia, ela só veio agregar o curso a uma característica que, de alguma forma, que não é inata, que foi uma aprendizagem, mas que eu aprendi ao longo da minha vida, né? E aí, comecei, como eu disse para vocês, como tecnóloga de alimentos, mudei de profissão, fui para psicologia e amo o que eu faço. Então, assim, isso significa que não tem alguns momentos difíceis? Tem, gente. Tem dias que eu saio do consultório muito, muito mal, entende? Assim, tipo, tem determinados casos que eu atendo que não tem como não mexer com a gente, porque a gente também é gente. E às vezes você está escutando uma história, um relato de um cliente que está passando por um problema que você está passando, que você, na sua vida, está passando. E como auxiliar aquele cliente, né? A resolver uma questão que é dele, mas também é sua, entende? Porque você também está passando por aquela situação. Alguém quer fazer algum questionamento, é? Não? Tem não? Então vou seguir. Doutora, não, é porque eu tava tentando clicar no negócio que mas não tava conseguindo. Você quer falar? Como é estudar a mente humana? Porque o que vem assim na minha cabeça quando a pessoa fala em psicologia é estudar a mente humana, né? Porque para trabalhar com isso precisa disso. Aí, como é para você? Tipo, como você se sente? Você, tipo, aconselhando a pessoa aquilo e você, como é que você fica? Pronto. É uma ótima pergunta, né? Psicólogo. Aí eu vou falar. Psicólogo, ele ajuda o cliente a refletir, cliente, paciente, usuário, enfim, a pessoa que está ali com o psicólogo, nós auxiliamos essa pessoa a refletir sobre as questões dela. Então, a gente não diz o jeito que a pessoa tem que seguir. A nossa função é fazer perguntas que levam o próprio sujeito a fazer a escolha. Tipo, o que eu estou fazendo com vocês aqui? Fazendo perguntas que façam você refletir sobre que escolha você vai seguir no futuro. Então, isso faz parte da profissão psicólogo, entende? Não é a gente que direciona o cliente e diz, faz isso, faz aquilo. Enfim, o que a gente faz é, diante desse contexto da sua vida, qual seria a melhor saída para essa situação? É isso que a gente faz. A gente eu gosto de fazer uma metáfora para mostrar como mais ou menos é o trabalho do psicólogo. Imagina um carro, tem aqui uma pessoa dirigindo e um do lado com um mapa na mão, tá? A pessoa que está dirigindo o carro, gente, é o cliente. Quem decide o caminho, o motorista, é o cliente, porque a vida é dele. Eu, Ana Mara, não participo da vida dele fora do consultório. Eu não sei em que circunstâncias ele foi criado, eu não estou dentro da pele dele para sentir. É por isso que a gente não diz para o outro o que ele deve fazer, porque a vida dele é dele. Daí, ele é o cara que fica aqui no carro dirigindo em um determinado caminho. E você, psicólogo, você está aqui do lado, você é o guia que está com o mapa na mão, auxiliando esse motorista a ir no melhor caminho. Entende? Mas não é que a gente dá conselho, a gente faz a pessoa refletir sobre as escolhas dela. E isso em todos os âmbitos, né? Na relação com os pais, na relação de parceiro sexual, na relação de trabalho, na relação de amizades, né? No que a gente chama de valores, né? Que são coisas que nos atravessam ao longo da vida. Então, é isso que a gente faz. Tá? A gente não dá o conselho, mas a gente ajuda a pessoa a refletir. E aí, baseado na primeira pergunta que você fez, Ana Mara, como é que se estuda a mente, tá? Eu estudo comportamento. Dentro da psicologia, a gente tem várias abordagens. Então, por exemplo, a gente tem por que tem tantas abordagens? Porque o homem, ele é um ser complexo. Então, dentro da própria psicologia, existem várias áreas. Existe a psicanálise, que é aquela do Freud, né, que vai estudar, por exemplo, não mente, mas vai estudar o inconsciente. Existe a fenomenologia, né, o humanismo, que é uma abordagem da psicologia, que vai estudar o ser no mundo. Existe a psicologia social, que vai estudar, né, como que a sociedade interfere no sujeito. Existe a análise do comportamento, que é a abordagem que eu sigo.
E aí, na análise do comportamento, né, então eu sou uma analista, eu sou uma psicóloga analista comportamental, tá? O que eu estudo? Eu não estudo mente, eu estudo o comportamento das pessoas. E o que é comportamento, Ana Mara? É uma relação entre a pessoa e o ambiente em que ela vive. Para nós, analistas do comportamento, a gente, por exemplo, não fica triste à toa. Ah, tipo assim, tem gente que chega e diz assim, por que eu tô me sentindo desse jeito? Do nada eu fico assim. Para um analista do comportamento, esse argumento não cola. Não é do nada, não. Ninguém fica triste do nada, ninguém fica com raiva do nada, ninguém fica alegre do nada. A gente vai vivendo experiências com o mundo e com o ambiente que nos rodeia, e assim a gente vai fazendo sentimentos. E aí, qual é a função de um psicólogo, analista do comportamento? Perceber que relações é essa que você está fazendo com o mundo que te faz se sentir assim. Então, não é do nada o jeito que você se sente. Você pode não ter atentado para quais são os fatores que te levam a se sentir assim. E é por isso que a gente estuda comportamento, entende, gente? Eu digo a abordagem analítico-comportamental. Quem faz parte dessa abordagem, entende? A gente estuda essa relação entre o sujeito e o ambiente em que ele está. Porque o jeito que a gente se sente, o jeito que a gente pensa aqui e aqui, tem motivos, tem função. E é isso que um analista do comportamento vai buscar, tá? Passando um pouquinho para frente, só para eu definir para vocês o que é psicologia. É uma profissão que utiliza métodos e técnicas para compreensão, orientação e intervenções, com diversas problemáticas que atravessam o ser humano, bem como contribuem em assuntos psicológicos ligados a outras ciências. Então, além da gente estudar o humano, né, e as suas relações com o mundo, a gente também formula conceitos para outras ciências. Por exemplo, gente, uma coisa que está hoje bem na moda, né? Comportamento autolesivo. Por que uma pessoa se corta? Esse conhecimento aí, ele vem da psicologia, que a gente se utiliza ou é utilizado por outros saberes, né? O que faz uma pessoa se cortar, por exemplo? Dentro da análise do comportamento, a gente tem um modelo explicativo sobre isso, né? E é isso que a gente vai observando, né, o sujeito em relação e vai tecendo considerações e investigações sobre os diversos comportamentos humanos, tá? Para isso, a gente tem uma série de métodos e técnicas que nos ajudam nessa compreensão e nessa interpretação do mundo, tá? E aí, dentro da psicologia, a gente tem várias áreas de atuação. Primeiro, quando você chega no curso, você escolhe a abordagem. Qual é o olhar que você tem sobre o mundo, que você vai ter sobre o mundo? A abordagem é como se ela fosse uma lente de aumento que te faz entender o homem e o mundo. E dentro da psicologia tem várias, tá? Aqui eu estudo, se chama análise do comportamento. Aí, além da abordagem, você escolhe qual é a área. Olha, gente, o quanto que... Então, acho que foi a Vivian, né, que disse assim, professor, o meu pai diz que eu não vou ganhar dinheiro. Como assim? Olha o tanto de área que a gente tem aqui para trabalhar como psicólogo, né? E vou dizer mais, gente, a profissão psicóloga, ela está em ascensão. Foi-se o tempo que psicologia ou que terapia era coisa de gente rica. Foi-se o tempo que era coisa de gente doida, né? Doida que faz terapia. Aí depois mudou. É gente chique, gente que tem dinheiro é que vai fazer terapia. A gente está percebendo, com a evolução do homem em sociedade, que fazer terapia é uma necessidade. Cuidado emocional é tão importante como o cuidado fisiológico, né? Assim, para a gente funcionar bem, gente, perceba que quando você está triste, até as suas defesas imunológicas caem. Você fica mais susceptível a doenças. Então, como é que a gente desconsidera esse olhar para o emocional? Não dá. Por isso que a psicologia ela é um curso em ascensão. Cada vez mais, a gente está mostrando o impacto que esse curso tem na nossa vida, na nossa sociedade, na definição de quem a gente quer ser no futuro. E aí, eu volto a dizer, a pandemia foi uma das coisas que demonstrou ainda mais a importância desse cuidado emocional, né, do quanto que o psicólogo, ele precisa estar nesses espaços de atuação. E que espaços são esses? Um monte, gente. Você pode ser um psicólogo que trabalha na área da educação, ser um psicólogo escolar,
Você pode trabalhar dentro de hospital e ser um psicólogo hospitalar, dentro de uma empresa e ser um psicólogo organizacional, pode trabalhar na saúde, como, por exemplo, dentro de um CSF, dentro do NASF, né, do CAPS. Nas políticas públicas, você pode trabalhar no CRAS, no CREAS, no Centro de Referência da Mulher, você pode trabalhar dentro de uma penitenciária, bem psicólogo dentro da penitenciária. Inclusive, é uma das coisas que eu sempre levava, quando eu era professora de estágio básico, fazer questão de levar os meninos para a penitenciária grande, para eles verem a importância que tem um psicólogo lá dentro, né? Porque às vezes a gente acha que quem está preso merece ser esquecido, de jeito nenhum. As pessoas agem no mundo, eu acabei de dizer para vocês, porque tem uma função daquele comportamento, né? Ninguém, do mesmo jeito que você não nasce com uma vocação de ser psicólogo, médico, você vai aprendendo, você não nasce com uma vocação de ser bandido, não, gente. Isso a gente vai aprendendo a partir do momento que a gente vai vivendo situações que às vezes nos levam a esse tipo de desfecho. E essas pessoas precisam ser escutadas também, até para sair dessa condição. Então, dentro de política pública tem psicólogo. Na clínica, né, de repente você quer hoje em dia eu trabalho tanto na docência como na clínica, né, eu tenho um consultório onde eu atendo 2 vezes por semana, mas tá aí um outro campo que você pode atuar. Dentro do esporte, como é que vocês acham que os atletas, eles têm um comportamento intenso? Por que o Michael Phelps é um cara que foi conhecido na natação, como é que ele acelerava o tempo dele? Quem é que calcula, não é calcula, mas quem é que observa esse comportamento que faz com que o sujeito melhore a performance dentro do esporte? E quando os jogadores estão mal, que afinal de contas acabaram de perder um negócio importante, quem é que dá suporte a eles? Então a gente tem psicólogo do esporte, né? É uma área da psicologia que tem algumas pessoas que já está em ascensão plena, né? Não é uma área, por exemplo, que eu tenho muita proximidade, mas eu tenho alunos que estão se encaminhando para a área da psicologia do esporte. Comunidades, né? Comunidades terapêuticas são locais onde um psicólogo pode atuar e a própria ciência, né? Fazendo pesquisa, buscando tecnologias novas para alimentar o saber psicologia. Então, veja que a psicologia, ela é bem ampla, né? Assim, você tem diversas áreas de atuação, por isso que eu digo para vocês que a nossa frase enquanto analistas do comportamento é: onde tem gente se comportando, ali pode trabalhar um psicólogo. Então, não tema fazer o curso de psicologia. Eu acho que você vai se apaixonar por ele, tá? Mas é só uma opinião. Tá aqui o cara que eu estudo, o nome dele é B.F. Skinner, Burrus Frederick Skinner, né? E o Skinner é o cara, digamos assim, entre aspas, o pai da análise do comportamento, tá? Dentro da psicologia, o povo conhece muito o Freud, mas tem outras pessoas que também são muito importantes. O Freud é. E esse aqui é o cara que eu estudo, né? O Skinner. Foi ele que, digamos assim, deu o pontapé para essa abordagem da psicologia. E aí, eu vou finalizar a minha fala exatamente com uma frase do Skinner, em que ele diz, não considere nenhuma prática imutável, mude e esteja pronto a mudar novamente. Não aceite verdade eterna, experimente. Então, experimente. É um convite para você. Experimente fazer psicologia, né? Experimente ser contaminado, entre aspas, por esse saber que é tão interessante, que nos faz... É muito bom, gente, a sensação de que você tem como profissional, que depois que você auxilia uma pessoa, né, numa questão que ela traz para dentro do espaço, né, de escuta, a sensação que você sente, né, de ver, de auxiliar um outro ser humano, não tem como eu descrever em palavras. É preciso passar pela experiência. Então, vou terminar com Skinner. Experimente. Obrigada. Esse aqui é o meu e-mail, caso vocês queiram fazer algum contato, perguntar alguma coisa, pedir indicação de livros. Esse aqui é o meu Instagram, né? Eu não posto muita coisa em relação não sou blogueira nem coisa desse tipo, tá? Mas, de vez em quando, a gente faz umas postagens voltadas à psicologia, né? Então, é isso, gente, que eu tinha para falar para vocês, para apresentar o curso de psicologia, e estou aqui aberta a ouvir as perguntas que vocês possam ter.
e também saber se ficou claro, né, se vocês entenderam o que eu quis repassar. Alunos queridos, é com vossas senhorias, tá? Se vocês tiverem alguma pergunta para a doutora, nós temos aí 8 minutos. Se não fosse pela doutora, eu ia pensar que somente tinha uma área, que foi a área que eu falei, né, da mente. Eu não sabia que tinha outras. Sim. Me chamo de doutora, não. Eu achei esse nome tão forte. Me chamo de Ana. Ana Mara mesmo. Mara. Me chamo de... Pronto. Pois é, Ana. Ana, dentro da psicologia, você pode encontrar várias coisas para você trabalhar e seguir ali um caminho, né? Assim, tipo, não é só apenas a clínica, né? Mas de repente você é uma pessoa que é engajada em movimento social. Cara, você vai trabalhar na política pública ou nas comunidades terapêuticas e ali você vai transformar a vida de um montão de gente, né? Então, assim, não tem realmente só uma área, não. Tem uma vastidão de espaços dentro da própria psicologia que você pode se encontrar. Eu queria perguntar, porque eu ainda faço, eu quero clínica, eu quero, né, essas outras que você falou, hospitalar, enfim. Só que você disse que atende em clínica e dá aula ao mesmo tempo. Eu também já pensei muito em dar aula em faculdade, que eu acho isso bem massa. E como é que você fez os dois? Porque eu achava que você ia fazer um de cada vez, ou bacharelado ou licenciatura. Pronto. Olha, dentro da psicologia, eu terminei a graduação, vou falar dentro da psicologia, vou falar de mim mesmo. Terminei a psicologia, eu entrei na pós, tá? Então, eu fiz mestrado, né? Eu fiz mestrado em saúde da família, fiz uma especialização em didática do ensino superior, que essa especialização me dá condições de atuar como docente. E, atualmente, terminei agora uma pós em terapia analítica comportamental, para me dar suporte dentro como eu sou professora de clínica, né? Eu preciso de conhecimentos para poder, digamos assim, supervisionar casos clínicos. Então, assim, você não para de estudar. Como é que você consegue, Ana Mara, ser psicóloga e ao mesmo tempo lecionar e fazer clínica? Exatamente porque eu fiz outros cursos, enfim, continuei a pós-graduação para me dar elementos para poder seguir na carreira de docência. E a clínica, todo psicólogo que se forma pode ir para a clínica, pode ir, né? Então, a atuação na clínica, inclusive, esse é um dos campos que mais os psicólogos procuram, assim, quando eles se formam. Porque você pode abrir o seu espaço de clínica. Então, uma coisa não impede a outra, né? Você pode ser professor, desde que você faça, né, todas essas outras formações, né, a continuidade, não só a graduação, mas dê continuidade à tua formação, e, na sequência, e dá para conciliar com a clínica, né? Então, não precisa se remeter ou ficar só em uma, não. Mara, você como atuante, né, de psicologia e tal, o que você achou desse cenário da pandemia? Esse choque, né, que teve, começou em 2020, né, e está tendo ainda. Você como psicóloga, né, o que achou disso, para as pessoas, né? Até para você mesmo, né, que todo mundo mudou devido a isso, né? Tanto psicologicamente, ou mentalmente, quer dizer, quanto fisicamente. Enfim, Sim. você entendeu? Entendi. Como eu havia mencionado, né, a pandemia, ela mostrou como que a gente emocionalmente precisa de cuidados. Há alguns comportamentos que são esperados por esses momentos digamos assim, de desamparo, né, que a gente não sabe muito bem como agir. A angústia é um deles, a ansiedade é outro, então é mais o que está acontecendo agora, o que eu percebo na clínica, na minha vida e nas pessoas que eu escuto. Muitos relatos de ansiedade, né, aumentou esse número de relação entre eu não sei o que vai acontecer no futuro, uma certa tristeza, especialmente no caso dos acadêmicos, né, esse modelo remoto, tá todo mundo cansado, gente. E eu compreendo de vocês de chegar aqui, sei lá, 7 horas, que começa a aula 7 horas da manhã, e ficar até 11h30. Gente,
É Meio-dia, na cansativo. verdade. Meio-dia, na verdade. Você senta aqui na frente do computador, 7 horas da manhã, vai sair 12 horas da manhã. Às vezes o intervalo é uma coisa que passa assim correndo, então você come 10 minutos. assistindo aula, né? Já teve várias situações que os alunos, sem querer abrir a câmera, estavam lá comendo e tal. Mudou a nossa dinâmica de vida. Afinal de contas, a nossa história de vida, o que a gente estava acostumado? Com a sala de aula, o professor ali na frente, as paredes brancas, os amigos, né? Eu lembro, tem alunos meus que dizem assim, professora, eu sinto falta até do ônibus quebrando, até do pneu do ônibus furando no meio do caminho, e eu enganchado no meio do caminho, esperando, sem saber se eu ia para a faculdade ou não. De vir em pé dentro do ônibus, quando não tinha lugar para sentar, eu sinto falta até disso. Talvez isso deva, a pandemia também vai está nos transformando para perceber e dar valor a coisas que antes a gente não valorizava, como, por exemplo, o professor da gente, viu? Agora vocês estão vendo como o professor é importante, a sala de aula, ficar ali dentro com os amigos da gente, aquele cafezinho, aquela merenda que a gente compra de R$ 1 salgado, e ficar ali conversando, enfim, debatendo a vida, falando do mundo, das coisas que acontecem da vida dos outros. É importante esse contato, né? A gente está sofrendo mais porque a gente está isolado. E aí vem a nossa criatividade, como que eu vou me aproximar dos meus amigos, do meu professor, da minha família, né, dos meus companheiros e companheiras, enfim. Você ia falar alguma coisa, professor? Você abriu seu microfone? Na verdade, é só para mostrar para o Marcos Paulo como o professor sofre, sabe? Pois é, professor também. Gente, a gente sente falta de vocês, sabia? Olha, e Não, como vocês fazem falta. Engraçado, Ana Mara, é que eu sou quase o único aluno que fica com câmera ligada durante o segundo ano. Aí os professores, literalmente, quando não tem ninguém, literalmente chama, dá uma pena. Direto assim. Verdade. Vocês acham que é fácil a gente ver só a bolinha aqui da cabeça de vocês? Como é que a gente sabe se vocês estão aprendendo ou não? Lá dentro da sala de aula, a gente tinha como olhar para vocês fazerem uma coisa tipo assim, quando não estava entendendo muito bem, ou fazer assim, para mostrar que o assunto era interessante. Agora a gente não tem mais o feedback, a gente só vê essas bolinhas, gente. Também está sendo complicado para o professor passar por esse momento. Mesmo jeito que vocês sentem falta do lanche ali, para conversar com os amigos, a gente também sente falta dos nossos amigos, para tomar um café, enfim, para discutir sobre a vida profissional, né? Não está fácil só para. Não está difícil só para o aluno, não. Para o professor também tá. Fora que, assim, a gente acha, né, que os professores, eles não se importam muito com a gente, pelo contrário, gente. Não é a gente, não é o professor que passa na vida de vocês, não. É vocês que passam na nossa vida. Porque vocês se formam e a gente fica. Porque vocês seguem a vida de vocês dentro da universidade e a gente vai ficando nos espaços de trabalho. Então, assim, a pandemia veio mostrar a importância de cuidado emocional e, né, como que a gente pode ser criativo a ponto de passar por essas situações e, enfim, não deixar com que elas abalem tanto a gente, tá? Ana, é como você disse, né? A pandemia veio para a gente pensar nos pequenos detalhes que a gente vivia na nossa vida. O quanto faz diferença, como você falou dos seus alunos, né? Que pegavam um ônibus, o pneu furava. E são essas pequenas coisas que fazem a gente pensar. E às vezes a gente fica triste, com saudade daquilo. É isso. Mas vai passar, né, gente? Não vamos perder a esperança também, não. Talvez chegue aí a terceira onda, mas vai passar e a gente vai daqui a pouco se encontrar. Não, isso aí não tem como não chegar, não. A ciência já disse que vai chegar, então a gente acredita no que a ciência diz, né? Não que outras coisas e outras pessoas que não entendem de ciência vão dizer. Então, mas existe sim essa possibilidade, já está bem aí, da terceira onda. Mas vai passar. A gente tem esperança de que
voltemos daqui a pouco, né, a nos encontrar pessoalmente e ter esse contato. Mais algum questionamento? Dada a hora, né? Então, assim, os meninos vão precisar uns sair, outros ainda têm aula, sabe? A gente literalmente quer aproveitar o momento para agradecer a sua solicitude, né? Agradecer em nome da escola, né? Eu costumo dizer assim, meu Deus do céu, como é que a pessoa pega uma fala e diz assim, olha, em nome do grupo fulano de tal, eu acho que é atenção, tá? Mas eu vou dizer em nome da escola, porque foi a diretora que me autorizou isso, tá? Ela pede, né, que realmente eu agradeça a sua presença aqui em nome da escola, em nome da direção. Ficamos imensamente gratos. Seguindo as palavras de irmã de Esterro, nós, assim, enquanto escola, né, enquanto Centro de Educação Santo Antônio, nós também nos colocamos à disposição para o que o centro universitário precisar, sabe? Se vocês quiserem ir à escola para levar panfleto, fazer propaganda dos cursos, né, das entradas dos novos alunos, né? Fiquem à vontade, a nossa escola está imensamente grata e completamente de portas abertas para o Centro Universitário UNITA. Obrigado, dê um abraço grande na Michele, na Claudênia, sabe, que são pessoas maravilhosas, várias pessoas através das quais eu cheguei à sua pessoa. E nós não nos percebemos, pelo contrário, foi muito boa a nossa conversa. Tá, obrigada, professor, obrigado, meninos, né, assim, eu percebi que a gente teve um público bom, né, 35, 30 pessoas até agora, ainda tem um número significativo, então acho que deu certo, né, que eu acho que foi interessante, né, a conversa aqui. Espero encontrar vocês, fazer de novo o convite, né, venham para a psicologia, venham conhecer esse curso, de repente vocês se apaixonam, né, por essa área de conhecimento. E é isso, gente, um abraço, tchau, até uma próxima.